Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Katia. Quando eu conheci Juan, tudo parecia perfeito, como se o universo tivesse finalmente conspirado a meu favor. Ele era atencioso, carismático e tinha um senso de humor que iluminava os meus dias. Não demorou muito para que começássemos a construir uma vida juntos. E que vida! Casa confortável, conversas longas à noite, planos de viagem e, claro, a promessa silenciosa de que estávamos do mesmo lado, sempre. Minha relação com a sogra, Dona Célia, também era algo que me orgulhava. Ela nunca foi daquelas que se metem, e sua presença era, na maioria das vezes, uma espécie de conforto silencioso. Célia sempre foi discreta, até um pouco distante, mas havia um respeito mútuo ali. Não éramos íntimas, e eu estava bem com isso. Juan, por sua vez, parecia sempre preocupado com a saúde dela, mas com o tempo, ficou claro que essa preocupação era mais da boca para fora. Quando Dona Célia adoeceu, foi como se o chão começasse a se mover lentamente sob nos pés. Era uma doença que avançava rápido, e de repente, todos os nossos planos de viagens e jantares sofisticados foram engolidos pela realidade das internações, dos médicos e dos remédios. Juan, claro, estava sempre preocupado demais para lidar com os detalhes mais práticos. Eu me via correndo entre o trabalho, a casa e o hospital, tentando fazer com que tudo se mantivesse em pé. Ele dizia que estava trabalhando em projetos importantes, que precisávamos garantir nosso futuro financeiro, e por mais cansada que eu estivesse, aquilo fazia sentido para mim. Às vezes, ele sumia por horas, sem dar notícias. Mas a verdade é que eu não questionava. Sempre confiei nele, talvez até demais. As desculpas eram perfeitas, bem construídas, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente colocada para acalmar qualquer suspeita que eu pudesse ter. E no fundo, acho que eu preferia acreditar na versão de Juan, na nossa vida planejada e estruturada, do que encarar as possíveis rachaduras que começavam a aparecer. Certa noite, ele chegou mais tarde do que o normal. Seus olhos estavam distantes, como se algo estivesse pesando, mas, quando perguntei, ele apenas balançou a cabeça, dizendo que estava tudo bem, que só estava exausto do trabalho. Eu o abracei naquela noite, sem saber que, na verdade, era o começo do fim. O começo de uma farsa que duraria até ele decidir que eu não era mais parte dos planos. Enquanto eu me dedicava a cuidar de Dona Célia, a organizar os remédios e falar com os médicos, Juan parecia cada vez mais distante. É o trabalho, eu repetia para mim mesma, tentando justificar sua ausência emocional e física. Ele ainda me abraçava à noite, me dizia que me amava, mas as palavras soavam vazias, como se estivessem sendo ditas por obrigação. Mas eu me recusava a ver o que estava diante dos meus olhos. O ponto de virada começou quando ele sugeriu que eu assumisse o controle total da saúde financeira da casa. Ele alegou que estava cansado de tantas preocupações e que eu, com minha experiência em finanças, era a pessoa mais indicada para lidar com isso. E mais uma vez eu confiei. Tomei as rédeas das finanças, organizei tudo, transferi parte das economias para uma conta conjunta e continuei acreditando que Juan e eu estávamos na mesma página. Eu não sabia, mas enquanto eu olhava por cima dos extratos bancários e fazia malabarismos com as despesas médicas de Dona Célia, Juan estava traçando um plano. Um plano que eu só descobriria tarde demais. Havia sinais, claro. Pequenos detalhes que eu ignorava. O jeito como ele evitava certas conversas, como desligava o telefone bruscamente quando eu entrava na sala, ou os encontros de trabalho que surgiam de última hora. Mas eu não queria ver. Eu estava tão envolvida em manter as coisas funcionando, em garantir que tudo ficasse bem para todos ao meu redor, que deixei de cuidar do que mais importava, a verdade. Dona Célia piorou. Eu sentia que ela sabia de algo, mas, fiel ao seu jeito reservado, nunca disse nada. Seus olhares longos e silenciosos me deixavam desconfortável, como se ela quisesse me alertar de algo que não podia ou não queria expressar em palavras. E foi assim que continuei, cega, até a noite em que ele desapareceu. Mas, naquela fase, eu ainda acreditava que estávamos construindo algo juntos.
A vida com Juan era cheia de altos e baixos, mas eu confiava que, no fim, sempre voltávamos a ser nós dois contra o mundo. Ou, pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Eu estava prestes a descobrir que, na verdade, estava sozinho o tempo todo. Acordei sozinha naquela manhã. A cama ao meu lado estava fria, sem nenhum sinal de que Juan tivesse passado a noite ali. Não era a primeira vez que ele saía cedo sem me avisar, mas havia algo de diferente naquele dia, uma sensação incômoda no ar, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Levantei-me e, por reflexo, chequei o celular à procura de alguma mensagem. Nada. Ele sempre mandava algo, um bom dia ou uma desculpa apressada sobre uma reunião de última hora. Mas naquela manhã, nem uma palavra. Fui até a cozinha, sentindo o nó se formar no meu estômago. Encontrei a mesa vazia, como se ele tivesse evaporado durante a noite. O silêncio da casa era esmagador, e cada minuto que passava parecia carregar uma tensão crescente. Decidi tentar ligá-lo. O telefone tocou, até que caiu na caixa postal. Deve estar ocupado, pensei, tentando silenciar o desconforto. Mas o desconforto, assim como o silêncio, parecia se enraizar cada vez mais fundo. Dona Célia estava dormindo, e decidi que aquele seria um bom momento para organizar algumas contas. Sentei-me no escritório improvisado e abri o notebook, pronta para pagar algumas despesas médicas. Mas, quando abri minha conta, um frio percorreu minha espinha. O saldo estava errado, muito errado. 3 zeros a menos do que deveria estar. Deve ser um erro, murmurei para mim mesma, já sentindo o pânico se espalhar pelas minhas veias. Rapidamente chequei o histórico de transações e, para meu horror, vi uma série de retiradas gigantescas nas últimas semanas, todas feitas por Juan. Um total de 300 mil reais. Tudo tinha desaparecido. Minha mente começou a correr em círculos, tentando encontrar uma explicação lógica. Eu tentava desesperadamente não acreditar no óbvio. Liguei para Juan novamente, mais uma vez sem resposta. Liguei para o banco, na esperança de que talvez fosse algum tipo de fraude. Mas não era fraude. Era ele. As retiradas estavam todas autorizadas por ele. Ele tinha me roubado. Levantei da cadeira, o coração disparado, a respiração curta. Como ele pôde fazer isso comigo? A realidade começou a se despedaçar diante dos meus olhos. Voltei à cozinha, o som do silêncio parecia mais alto do que nunca. Peguei um copo d'água com as mãos trêmulas, tentando me acalmar, mas meu corpo não respondia. Foi quando, no canto da mesa, vi um pedaço de papel dobrado. Meu coração acelerou ainda mais enquanto eu pegava a folha. Era um bilhete. Um simples bilhete de despedida, sem explicações, sem desculpas. Apenas algumas palavras rabiscadas. Kátia, sinto muito. Não tinha outra escolha. Vou embora. Naquele momento, tudo caiu sobre mim como uma avalanche. Ele não estava apenas fora para uma reunião. Ele tinha ido embora. Levado tudo o que construímos juntos. Levado meu dinheiro, minha confiança e, de certo modo, minha sanidade. Fui traída da maneira mais vil e inesperada. As palavras no bilhete dançavam diante dos meus olhos, enquanto lágrimas escorriam sem que eu as sentisse. Eu não conseguia acreditar. O homem que eu amava, em quem eu confiava, tinha simplesmente sumido, levando consigo não apenas o dinheiro, mas todos os nossos planos, nossa vida. Como ele pôde? Como alguém que jurou me amar pôde planejar algo tão meticuloso e cruel? Sentei-me no sofá, o bilhete ainda em minhas mãos, meu corpo paralisado pelo choque. E como se tudo aquilo já não fosse suficiente, meu telefone vibrou na mesa de centro. Era uma mensagem de uma amiga em comum, alguém que sabia de algo que eu não sabia. Você viu as fotos? Ela perguntou. Fotos? Meu corpo reagiu antes que eu pudesse entender e abri o link que ela havia me enviado. Lá estava ele, Juan, em uma praia paradisíaca, com uma mulher ao lado. Eles estavam rindo, os braços dela enroscados em torno dele como se fossem os únicos no mundo.
Eu quase deixei o telefone cair. Não era possível. Ele não estava apenas me roubando. Ele estava fugindo com ela, com a amante que agora eu sabia que existia. Minha mente entrou em colapso, lutando para juntar as peças. Hua havia desaparecido com outra mulher, levando tudo que era meu, o dinheiro que eu economizei com tanto esforço, a vida que construímos juntos. O choque deu lugar à raiva, uma raiva profunda que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu não podia acreditar que tudo que eu acreditava ser verdade era uma mentira bem arquitetada. Os dias seguintes foram um borrão de telefonemas para o banco, conversas com advogados e lágrimas. Tentei descobrir mais sobre a mulher nas fotos, mas cada pista que surgia me levava a mais perguntas. Quem era ela? Há quanto tempo isso estava acontecendo? O que mais Hua havia escondido de mim? Enquanto cuidava de Dona Célia, eu me sentia como um robô, executando tarefas automaticamente, sem realmente estar presente. Ela me olhava com aqueles olhos cheios de tristeza, como se soubesse o que estava acontecendo, mas não dizia nada. E eu também não tinha coragem de contar a ela. Passei as noites em claro, tentando entender o que havia dado errado. Eu me perguntava se havia sinais que eu não percebi, se de alguma forma eu era culpada por não ver a verdade antes. Mas, no fundo, sabia que Hua havia me enganado, que ele havia me usado. Ele me deixou quebrada, sozinha e sem nada além de um bilhete frio. Então, uma noite, enquanto estava sentada na sala escura, algo dentro de mim mudou. A tristeza se transformou em determinação. Juan podia ter roubado meu dinheiro, mas não ia roubar minha vida. Eu não ia deixar que ele ficasse impune. Eu sabia que o sistema era lento, que talvez nunca conseguisse recuperar tudo que ele levou, mas eu ia fazer justiça. Eu ia descobrir onde ele estava, expor o que ele havia feito e me certificar de que ele pagasse por cada centavo. Essa não era a vida que eu tinha planejado, mas era a vida que eu agora enfrentava. E eu ia lutar. Os dias se transformaram em semanas, mas a raiva não me abandonava. Ela tinha se tornado minha companheira, algo que me mantinha de pé quando o desespero ameaçava me afogar. Depois da descoberta da traição e do roubo, percebi que ficar paralisada pela dor não me levaria a lugar nenhum. Eu precisava agir. Cada vez que pensava em Hua rindo naquela praia com sua amante, cada centavo roubado, o gosto amargo da vingança se tornava mais forte. E foi isso que me deu forças para seguir em frente. Eu sabia que seria difícil. Ele havia planejado tudo com perfeição, mas se havia algo que eu conhecia bem era números, contas e estratégias. Ele podia ser esperto, mas eu sabia como rastrear dinheiro, como seguir trilhas que ele, provavelmente, achava invisíveis. Minha primeira parada foi no escritório do meu advogado. Ele era um homem de confiança, alguém que sempre cuidou das minhas questões legais com discrição e eficiência. Ao explicar a situação, vi seu rosto se contorcer de incredulidade e surpresa, como se ele estivesse ouvindo a trama de um filme barato. Mas o que me confortou foi a expressão que veio depois, determinação. Ele não pode sair impune disso, Katia, ele disse. Há meios de rastreá-lo, de recuperar ao menos parte do que ele levou. Vamos começar com isso. Saí do escritório com uma sensação de propósito renovado. As rodas haviam começado a girar. A ação legal seria lenta, isso eu sabia, mas pelo menos algo estava sendo feito. No entanto, enquanto os processos burocráticos seguiam seu curso, eu precisava de respostas. Quem era aquela mulher? E onde Juan estava agora? Foi aí que decidi tomar medidas por conta própria. Contratei um investigador particular. Não foi uma decisão fácil, afinal. Envolver mais pessoas em minha vida privada me deixava desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, não havia mais privacidade para proteger. Hua havia destruído isso. O investigador, um homem de poucas palavras, parecia entender exatamente o que eu precisava. Ele era frio e calculista, alguém que já havia lidado com casos semelhantes antes. A gente começa pelas fotos, ele disse, enquanto segurava as imagens de Juan e sua amante. Vou identificar o local exato e a mulher.
Isso vai levar alguns dias, talvez semanas. Mas não se preocupe, vamos encontrá-los. A ideia de que Juan estava longe, rindo de mim enquanto eu lutava para juntar os pedaços da minha vida, me enchia de ódio. Mas eu sabia que ele não era invencível. Ninguém é. As pessoas deixam rastros, e ele, eventualmente, deixaria o dele. Enquanto aguardava as primeiras notícias do investigador, voltei a cuidar de Dona Célia, embora a vida com ela tivesse mudado desde que Juan desaparecera. Ela já estava debilitada, mas eu sentia que algo havia se quebrado dentro dela também. Talvez ela soubesse mais do que dizia. Talvez Juan tivesse deixado alguma pista para ela. Havia dias em que eu quase perguntava, mas, cada vez que olhava para aqueles olhos frágeis, optava pelo silêncio. Não queria que ela carregasse mais uma culpa. Ela já estava sofrendo bastante. Então, num fim de tarde, recebi a primeira ligação do investigador. Katia, ele disse com a voz calma e controlada. Encontrei algo. Meu coração quase saiu pela boca. Segurei o telefone com força, como se isso pudesse me conectar mais profundamente à verdade que estava prestes a ser revelada. Onde ele está? Perguntei, tentando não soar desesperada, mas falhando miseravelmente. Ele está na Europa, em um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. Não será fácil trazê-lo de volta, mas já sabemos onde ele está escondido. Ele e a amante estão vivendo como se fossem milionários. Parece que eles estão gastando dinheiro sem se preocupar. Meus joelhos fraquejaram. Europa. Ele havia ido tão longe para escapar de mim, para começar uma nova vida. Mas o mais revoltante era saber que ele estava vivendo com o dinheiro que eu trabalhei tanto para ganhar. Minhas economias, o fruto de anos de esforço, estavam bancando a felicidade de alguém que me destruiu. Temos que fazer algo, sussurrei, sentindo uma nova onda de fúria. Eu não vou deixar que ele saia impune. O investigador me tranquilizou. Estamos investigando seus negócios lá. Há chances de expor o que ele está fazendo. Vou continuar vasculhando até encontrarmos uma brecha legal. Enquanto esperava por mais notícias, comecei a planejar minhas próprias ações. Eu tinha que me preparar para todas as possibilidades, desde tentar uma via legal até, quem sabe, confrontá-lo pessoalmente se fosse necessário. A ideia de vê-lo novamente, de encará-lo e exigir explicações, me apavorava e ao mesmo tempo me fortalecia. Eu precisava entender como ele foi capaz de trair tudo que compartilhamos. Os dias passavam devagar e eu não conseguia me desligar da ideia de que o tempo estava a meu favor. Ele podia estar longe, mas a justiça, de uma forma ou de outra, o alcançaria. Seja pelos tribunais, pelas falhas em seu plano ou até pelo destino. Eu não podia prever exatamente como, mas algo me dizia que Juan não ficaria impune por muito tempo. Foi durante uma dessas noites, em que o sono parecia uma miragem distante, que recebi a segunda ligação do investigador. Ele parecia mais animado desta vez. Descobrimos algo interessante, ele disse. Juan está envolvido em esquemas fraudulentos com investidores europeus. Ele está tentando levantar mais dinheiro, usando o que roubou de você para convencer pessoas a entrar em negócios ilegais. E Katia, esse tipo de coisa tem um fim previsível. Senti uma fagulha de esperança. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que ele está jogando com fogo. Esses esquemas sempre desmoronam, e quando isso acontecer, Juan vai ser exposto. Não só para você, mas para as autoridades. E quando isso acontecer, você terá sua chance de revidar. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Juan, o manipulador, estava prestes a cair em sua própria armadilha. Os dias passavam devagar, mas minha determinação não diminuía. Cada nova descoberta sobre Juan e sua amante era como uma peça de um quebra-cabeça que, aos poucos, ia se formando na minha mente. Não era mais sobre o dinheiro, embora R$300.000 fosse uma quantia impossível de ignorar. Era sobre tudo o que ele tinha representado, todas as mentiras que eu engoli sem questionar. E agora, mais do que nunca, eu queria justiça. Os advogados haviam sido eficientes.
O processo de investigação em torno dos negócios de Juan estava avançando mais rápido do que eu esperava. Cada documento descoberto, cada movimento financeiro fraudulento que ele havia feito na Europa, colocava-o em uma posição mais vulnerável. Eu soube, pelas investigações, que ele estava se envolvendo em esquemas ainda maiores do que eu imaginava. Ele não tinha apenas roubado de mim, ele estava enredado em algo muito maior. E agora, finalmente, a justiça começava a alcançar o homem que se achava invencível. Uma tarde, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era o investigador. Katia, temos boas notícias, ele começou, e pude sentir o peso em sua voz, como se ele estivesse carregando algo importante. Conseguimos reunir provas suficientes. Juan será preso. As autoridades europeias estão cooperando, e ele já está sob investigação formal. A extradição é uma questão de tempo. As palavras Juan será preso ecoaram na minha mente. Eu não sabia como me sentir. Não havia alegria imediata, nem um alívio instantâneo. Era algo mais profundo, uma sensação de que, finalmente, as peças estavam no lugar. Ele pagaria pelo que fez, não apenas por mim, mas por todos aqueles que ele enganou ao longo dos anos. A notícia da prisão iminente de Juan trouxe uma onda de mudança. Pela primeira vez em meses, senti que poderia respirar sem a pressão constante da traição. O processo ainda levaria algum tempo, claro. As burocracias eram intermináveis, mas agora a balança da justiça pendia ao meu favor. Enquanto tudo isso acontecia, minha relação com Dona Célia começou a mudar. No início, eu via nela apenas a sombra de Juan. Ela era o último elo que eu tinha com ele, uma lembrança constante do que ele havia feito. Mas, aos poucos, as coisas mudaram. Talvez fosse o fato de que ela, assim como eu, também havia sido vítima das escolhas de Juan. Ela não tinha culpa de ter criado um homem capaz de destruir tantas vidas. Na verdade, ela estava sofrendo de uma forma que eu não conseguia entender no início. Dona Célia começou a conversar mais comigo e, nas suas poucas palavras, encontrei uma espécie de redenção. Ela nunca defendeu o filho, mas também nunca o condenou explicitamente. Ela o amava, eu podia ver isso, mas era um amor que carregava o peso de muitas culpas. Um dia, enquanto tomávamos café juntas, ela disse algo que eu jamais esquecerei. Eu sabia que Juan não era perfeito, ela começou, sua voz trêmula. Sempre soube que ele tinha uma ambição desmedida, um desejo de ter mais, de ser mais. Mas eu nunca imaginei que ele seria capaz de te fazer tanto mal, Katia. Eu sinto muito. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Toda a raiva que eu guardava por ela, por ser mãe de Juan, por ter feito parte de uma vida que agora eu repudiava, começou a se dissolver. Ela não tinha culpa. Nenhuma mãe cria um filho para ser um criminoso, e eu percebi que, de todas as pessoas que Juan havia traído, Dona Célia talvez fosse a mais ferida. Ela perdeu o filho muito antes de eu descobrir quem ele realmente era. Nos meses que se seguiram, passamos mais tempo juntas. Eu continuei cuidando dela, mas não mais por obrigação ou pelo resquício de uma responsabilidade que Juan havia me deixado. Eu cuidava dela porque, de certa forma, Dona Célia se tornou uma mãe para mim. Uma mãe que eu nunca tive realmente próxima, e com quem agora compartilhava uma dor que só nós duas entendíamos. Com o tempo, comecei a me sentir mais forte. Não era uma recuperação rápida ou milagrosa. Cada passo era lento, mas constante. Eu vendi a casa onde vivi com Juan e comprei um apartamento novo, em um bairro diferente, longe de todas as lembranças que ele havia deixado para trás. Um lugar só meu, onde pude finalmente começar a reconstruir minha vida do zero. O processo de Juan se arrastava, como eu já esperava. Mas não importava. Ele estava preso, incapaz de fugir novamente, e eventualmente seria julgado. Eu já havia recuperado parte do dinheiro, e os advogados estavam cuidando do resto. Mas o que importava, acima de tudo, era que eu havia recuperado a mim mesma. Cada vez que olhava para frente, eu via uma nova chance, uma oportunidade de viver sem a sombra da traição. No último dia que visitei Dona Célia, percebi que ela também estava pronta para o fim.
estava mais frágil, a doença finalmente cobrando seu preço, mas havia uma serenidade em seu olhar que antes não estava lá. Ela segurou minha mão com força e me olhou nos olhos. Você é forte, Katia? Mais forte do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eu sei que vai seguir em frente, e eu estou em paz agora. E ela estava. Poucas semanas depois, Dona Célia faleceu, tranquila, sem dor. Naquele momento, percebi que o ciclo finalmente havia se fechado. Juan estava preso, Dona Célia descansava, e eu estava livre. Livre das amarras do passado, das mentiras e do peso da traição. Agora, minha vida pertence a mim novamente. Não sou a mesma mulher que começou essa jornada, mas sou mais forte, mais consciente. O fim de Juan marcou o início do meu recomeço. E isso, no final, era tudo o que eu precisava para seguir em frente. A vida estava, aos poucos, retomando seu curso. Eu havia passado por mais desafios do que imaginava suportar, e agora, finalmente, começava a sentir o peso do passado se afastar de mim. Cada dia em um novo apartamento era uma nova oportunidade para reconstruir, para me reinventar. As memórias de Juan e de tudo o que aconteceu ainda estavam presentes, é claro, mas já não me assombravam da mesma forma. Foi em uma manhã comum que recebi uma ligação que, mais uma vez, mudaria o rumo da minha vida. Eu estava no trabalho quando o telefone tocou. Do outro lado, uma voz firme, mas educada, se apresentou como advogado de Dona Célia. A princípio, senti um aperto no peito, lembrando-me da minha sogra e de como ela havia sido uma peça fundamental em minha cura. Desde sua morte, eu já havia me despedido daquele capítulo, mas parece que ela ainda tinha algo a me dizer. Katia, espero não estar incomodando. Estou ligando em nome da senhora Célia Ramírez. Ela deixou instruções muito claras no testamento, e agora que todos os trâmites legais foram concluídos, é hora de você saber o que ela deixou para você. Minha respiração parou por um segundo. Eu não esperava nada. Dona Célia não tinha muito além da casa simples onde morava e alguns bens que Juan jamais havia tocado. Pensei que, com a morte dela, tudo seria liquidado ou talvez distribuído entre familiares distantes. Mas o advogado continuou, sem deixar espaço para eu reagir. Ela deixou toda a herança para você. A casa, as economias e alguns investimentos que ela fez ao longo dos anos. Dona Célia sempre foi discreta, mas tinha um bom planejamento financeiro. Tudo agora pertence a você, conforme o desejo expresso dela. Sentei-me na cadeira, tentando absorver a notícia. A casa de Dona Célia, as economias. Ela havia deixado tudo para mim. Meu coração se apertou de emoção e surpresa. Mesmo com a frieza inicial de nossa relação, o laço que criamos durante os meses em que cuidei dela havia sido genuíno. Eu sabia que a amava de uma forma que jamais pensei amar minha sogra. E ao que parecia, ela sentia o mesmo por mim. Eu não sei o que dizer, respondi com a voz embargada. Eu não esperava isso. O advogado fez uma pausa antes de responder. Ela tinha muita admiração por você, Katia. Ela me disse várias vezes o quanto se sentia grata por tudo que você fez. Era o desejo dela que você tivesse uma nova chance, assim como ela acreditava que você merecia. Depois daquela ligação, passei a tarde inteira tentando processar a notícia. A herança de Dona Célia era um gesto de amor, de reconhecimento. Era como se, mesmo após a sua morte, ela quisesse me dar um novo começo. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente amparada. Com o tempo, usei a herança para algo mais do que simplesmente investir em mim mesma. Vendi a casa de Dona Célia, mas guardei suas joias e pequenos objetos, lembranças que falavam de nossa conexão. Com o dinheiro, decidi não apenas estabilizar minha vida financeira, mas também ajudar outras pessoas que, como eu, precisavam de uma nova chance. Fiz doações a abrigos de mulheres e criei um fundo em nome de Dona Célia, um tributo à generosidade que ela me mostrou nos últimos meses de sua vida. Com os capítulos turbulentos do passado finalmente fechados, comecei a abrir espaço para algo novo. Não aconteceu de uma vez.
Eu ainda tinha medo, receios de confiar em alguém novamente, de me abrir para o amor. Mas, como as coisas boas que surgem sem pressa, aconteceu. Foi em um evento de trabalho que conheci Marcelo, o empresário que parecia diferente de todos os homens que conhecia antes. Ele era gentil, honesto e não tinha pressa de avançar as coisas. Aos poucos, começamos a sair, a conversar longamente sobre nossas vidas, sobre os sonhos que havíamos deixado para trás e os que ainda queríamos alcançar. Marcelo soube da minha história e, em vez de se afastar, ele me acolheu. Ele entendia minhas reservas, respeitava meu tempo e, acima de tudo, estava disposto a construir algo real, sem as mentiras e os jogos que eu havia experimentado com Juan. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sentir esperança novamente. O amor voltou a fazer parte da minha vida, desta vez de uma maneira mais madura, mais consciente. Ao lado de Marcelo, entendi que o recomeço não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sim sobre usar as cicatrizes para se fortalecer, para aprender a amar de novo, de uma forma mais saudável, mais verdadeira. E foi exatamente isso que aconteceu. Encontrei o amor verdadeiro. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!